Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos e hoje vamos falar sobre orçamento pessoal. Vamos ver qual a sua relevância e sua importância estratégica na sua vida financeira. Então, por que falar de orçamento? Algumas pessoas comentam que o orçamento é o espelho da nossa vida em números, que ao lermos o orçamento de uma pessoa, conseguimos ter ideia das suas prioridades, né? Como que ela realmente quer levar a sua vida, quais são seus objetivos e com que disciplina ela leva a sua vida para chegar lá. Então, se você vê uma pessoa que constantemente fala sobre seus objetivos, mas que o seu orçamento não condiz com a realidade, isso mostra que existe uma certa dissonância, né? Então, realmente, o orçamento ele é uma excelente forma para avaliarmos o nível de importância que a pessoa dá para as suas finanças pessoais. E algumas origens históricas. Então, lá na Grécia Antiga, então estamos falando aí do século V a.C., já existiam alguns debates sobre administração de recursos, né? Então, o pessoal já falava que a polis sendo a cidade, só que teria o menor núcleo possível da existência em sociedade, né? Que seria a família, ou então o lar, né? O oikos, que no livro Econômico, do Xenofonte, que foi um contemporâneo de Platão, eles discutem, né? Ele traz ali uma discussão entre Sócrates, Critobulo e Escômaco sobre como bem gerenciar os recursos, né? E além disso, se a arte de gestão de recursos poderia ser um saber tal qual a medicina, tal qual a botânica ou as ciências bélicas, né? Então já via que desde aquela época o pessoal já tinha uma certa preocupação com isso, em como multiplicar o patrimônio, bem como da profissão do que seria hoje planejador financeiro, se essa profissão deveria ser remunerada, se a pessoa estivesse ajudando o outro a conseguir seus resultados superavitários. E é daí que vem então o orçamento moderno, né? Com essa arte, podemos dizer assim, de tentar prever, organizar e direcionar recursos conforme as situações particulares. Então, dizemos que o orçamento ele vai muito além de uma planilha, né? Atualmente, com a difusão do Excel ou de outras ferramentas que envolvem planilha, é comum a gente encontrarmos até modelos prontos, o pessoal dando muitos exemplos, né? Mas o orçamento, alguns consideram ele como o fruto do ato de planejar receitas e despesas, né? De uma forma consciente e deliberada. Então, a gente está antecipando algumas coisas. Por exemplo, se você já fez um contrato de aluguel pelo período de um ano, num valor pré-determinado, você já sabe que naquele ano você vai ter um desembolso, né, mensalmente do valor do aluguel. Então, vai virar o mês, não vai ser uma surpresa que você vai ter que pagar o aluguel. Então, o orçamento, uma pessoa que mantém esse controle de orçamento bem feito, ela já tem essa previsibilidade de caixa. Da mesma forma, alguém que faz uma venda e que as comissões são pagas de modo recorrente, vou dar um exemplo, um vendedor de consórcio, que ele sabe que a comissão dele de venda de consórcio de imóveis, ela é paga em 4 parcelas. Então ele sabe que naqueles próximos meses ele já tem aquela previsibilidade de receitas. Então, tendo essa ideia, nós conseguimos ajustar as nossas ações conforme os nossos objetivos que devem estar estipulados pelo próprio orçamento. E uma outra forma, até com uma analogia que podemos ter como orçamento, é um mapa para alcançar metas. Então, quando estamos ali viajando, ligamos nosso Google Maps para ir do ponto A ao ponto B, ou pegamos o nosso carro para viajar, sair do estado ou ir para outro país, nós temos nosso destino e o orçamento ele é essa ferramenta que nos dá a direção correta. Então, por isso que nós temos que mapear bem nossos objetivos e entender nossa situação. Então, estou falando aqui da importância do orçamento, mas qual que é a estrutura básica, né? Então, quando a gente fala de alguma coisa, né, principalmente de um sistema, podemos dizer assim que talvez fosse o orçamento, então o que que alicerça esse sistema, né? Quais são as engrenagens que movem ele, que são fundamentais? Então, a primeira coisa, as receitas. Como eu falei no outro vídeo, temos que diferenciar as receitas fixas das variáveis, né? Então, aquelas que eu sei
que eu posso contar com elas no começo do mês, né, ou em determinado período, e aquelas variáveis que são esporádicas. Isso vai depender muito da situação da pessoa, da sua vida profissional, enfim. Bem como as despesas, né, se são fixas ou variáveis. Então, eu tenho compras parceladas, eu tenho um financiamento imobiliário, que eu já sei que eu vou ter que pagar prestações ali por tantos anos, prestações mensais. Então, essas são as primeiras coisas que nós consideramos. Depois, as nossas dívidas. Porque a dívida é uma coisa que já, em tese, já foi consumida, em tese, né? Você já pegou um recurso, em tese você já aplicou. A gente não faz uma dívida normalmente para ficar usando esse recurso com uma certa periodicidade, né? Normalmente não, claro que tem exceções. Mas isso também conta porque já é uma saída, né? Um desembolso já planejado. Aposentadoria. Então, quais são meus objetivos de aposentadoria? Eu atualmente possuo 30 anos. Eu sei que quando eu tiver 80 anos, daqui 50 anos, muito provavelmente a minha produtividade talvez já não esteja igual hoje. Talvez eu possa ter algum problema de saúde, espero que não, mas eu preciso me programar para isso, né? Como que vai ser? Eu vou depender do governo na aposentadoria? Eu vou precisar que meus filhos me sustentem, que parentes me sustentem? Então, é uma coisa que tem que estar considerada no orçamento, porque se for esquecida, a pessoa só vai lembrar disso quando chegar lá na frente. Objetivos. Então, se a aposentadoria ela é um objetivo de bem longuíssimo prazo, o nosso objetivo a gente já considera algumas coisas com prazo um pouco menor, né? Então, que seja uma viagem que eu quero fazer no ano que vem, preciso de um montante de 15 mil reais para viajar para um outro estado. De repente, um curso que eu quero fazer, pagar a faculdade do meu filho quando ele tiver adulto, casamento. Então, isso pode ser várias coisas e normalmente são de curto prazo. Também tem que estar consideradas e discriminadas no orçamento, justamente para que não sejam esquecidos também. É muito comum o pessoal ter o objetivo na cabeça, né? Só fala que quer, mas se você não põe um prazo, se você não concentra ações reais naquilo, dificilmente você vai alcançar. Investimentos também, então é tudo aquilo que ao alocarmos recursos tem a tendência de gerar outros recursos. No próximo vídeo eu vou explicar o que são ativos e passivos, mas basicamente é um montante que eu reservo lá porque eu quero que ele me gere um rendimento, né? Que ele multiplique com o passar do tempo. Então, é uma coisa que também tem que ser considerada. Ali o pessoal vê nesse elemento gráfico que eu coloquei do computador, imaginando aquele gráfico circular, imagina que cada segmento é um desses pontos. E o final é o saldo do orçamento, né? Que se você tem que ver para onde tudo está indo e ver se realmente o saldo vai bater, né? Tem que ter pelo menos uma sobra ali, é o ideal. Então, alguns exemplos práticos, tá? Alguns exemplos que já vi na prática. Então, temos ali a planilha, basicamente uma planilha bem simples, né? Ao lado esquerdo, receitas, as despesas fixas e as despesas variáveis, tá? Então, são ali despesas fictícias que eu coloquei, tá? Não são despesas reais, podem ficar tranquilo. E ali ao lado desse quadro, ao lado esquerdo, temos ali na parte direita, né, o saldo mensal, que seria meio que uma fórmula que colocaria o somatório das receitas com as despesas, né, no caso, a subtração. As despesas compartilhadas, no caso dessa família fictícia aí, quanto o pessoal divide, e os valores, enfim. Então, fica mais evidente que pode ser qualquer coisa, pode ser uma planilha bem simples mesmo, né? E até mesmo o uso de dashboards, como no caso ali da tela mais à direita, né? Os dashboards nos ajudam a compreender melhor a situação também. Então, é só um exemplo prático. E aqui é uma tela da plataforma que eu utilizo para cuidar do orçamento dos meus clientes, né? Que é a Planfi. A vantagem é que não precisa utilizar planilhas, né? Já é um sistema que está bem integrado, né? Já temos ali forma de importar transações e Open Finance, então o trabalho é mais com planejamento, você consegue ter um esforço estratégico muito maior. E vemos então que podemos fazer a alocação dos recursos conforme
nossos objetivos, então com aquele 50% para as despesas da pessoa, um montante para dívidas, outros para objetivos, bem como aposentadoria e investimentos. Se a pessoa cumprir com isso e manter a consistência, ela realmente vai ter muitas chances de chegar onde pretende chegar. E quais são os erros comuns das pessoas que montam o orçamento? Então, o primeiro deles, que é o mais clássico, é apenas ficar registrando gastos passados, mas não trabalhar isso, né? Então, você faz igual um computador na empresa faz, né? Que cuida mais da parte de registros, mas às vezes não tem aquela olhar estratégico, né? De olhar o número e ver o que isso significa, quais são, isso está me ajudando, está me atrapalhando, o que acontece? Beleza, nessa semana eu gastei X, na outra semana eu gastei 2X, mas o que eu estou tendo com isso, né? Então essa visão estratégica é muito importante. Bem como não projetar despesas futuras. A pessoa, ela simplesmente monta todo o orçamento todo mês, né? Então, além de ser um gasto de energia bem considerável, se ela não considera, por exemplo, a fatura do cartão que vai estar no mês que vem ou no outro, ela pode ter problemas, porque ela às vezes esquece das despesas que ela já fez no passado. Despesas pequenas e recorrentes. Ela sozinha, uma despesa ou outra sozinha, realmente não vai fazer tanta diferença. Mas quando são várias despesas pequenas e recorrentes, elas ficam igual um ditado fala, né, das formigas devorando o leão. Né? Dependendo da quantidade, vão se somando, elas podem realmente ter um impacto bem maior do que nós esperávamos. Superestimar receitas. Então, quando a gente trata de finanças, nós temos que ser o mais conservadores possíveis. Então, se é para superestimar alguma coisa, está na dúvida, superestime as despesas, porque pelo menos você vai estar preparado. Agora, as receitas, nós temos que ser conservadores, principalmente as variáveis. Nós nunca sabemos se de repente quem vai nos pagar a comissão, de repente vai atrasar, se era pagar no dia 5, vai pagar no dia 15, e nesse meio tempo tem a fatura. Então, isso é uma coisa que também tem que estar no radar. Não separar desejos de necessidades, essa também é clássica, né? A necessidade é uma coisa que realmente tem que ser feita mesmo, é que se você não cumprir, você vai ter problemas sérios. Então, são as contas, de repente um plano de saúde, um seguro. Agora, os desejos, já está ao nosso alcance trabalhar mais isso, né? Está bem mais a parte da nossa psicologia. Então, nós temos que definir isso, porque senão, se o desejo se tornar necessidade, a tendência é que nós ultrapassemos nossa meta de orçamento. As metas têm que ser incluídas, como eu coloquei no slide anterior, porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar que nós chegarmos vai estar bom. Bem como a falta de revisão periódica. Então, aquilo, né? Você faz o orçamento e você vai fazendo e vai corrigindo, vai fazendo e vai acertando o rumo. Tem que ser feito isso também. Então, de forma geral, alguns benefícios do orçamento bem feito, né? Você tem clareza para onde seu dinheiro está indo. Você não chega no fim do mês lá com o saldo zerado, mas não sabe para onde que foi. Isso é um problema. Isso impacta na nossa psicologia, né? Isso gera estresse. Você se previne também contra dívidas e desperdícios, porque você vai ter uma ideia do seu fluxo de caixa, como é que tá. Você vai conseguir priorizar melhor suas metas, você vai conseguir fazer coisas ali mais memoráveis se você tiver o teu orçamento e conseguir balizar, porque senão você vai estar tão entorpecido pelos gastos do cotidiano que vai se esquecer das metas, né, das metas e objetivos. E por fim, que acho que o que consolida tudo, que vai te dar aquela paz de espírito, né, aquela tranquilidade emocional para poder seguir bem a sua vida. E aí já é uma questão um pouco mais filosófica, né? Então, os seus números, eles revelam exatamente o que você valoriza. Então, se você tem um excesso de lazer, se você é muito consumista, isso vai estar evidenciado nos seus números, né? Então, isso, um exemplo clássico é quando você tem muita dívida que está financiando o seu lazer, o seu prazer imediato. Se você tem uma constância em investimentos, nos aportes mensais, isso mostra que você tem visão de futuro, que você quer chegar no seu objetivo. Não é só o eu quero, você realmente está botando em prática aquilo. E o principal, né, que aí os filósofos gregos vão gostar dessa frase, né? Se há ordem, né, entre as suas necessidades e desejos, se você não está mergulhado no caos, isso, e você não está atordoado pela necessidade de seus desejos. Isso expressa o quê? Disciplina e clareza de propósito. Como eu falei, que você realmente quer chegar lá.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, tá? Um conteúdo bem simples. Vou dar prosseguimento agora com outros vídeos. Caso tenha ficado com alguma dúvida, não hesite em entrar em contato pelo WhatsApp e nos vemos em breve. Até a próxima.